Boa tarde aos irmãos, ou boa noite aos irmãos que irão acompanhar este vídeo, essa transmissão mais tarde. Como é bom estar aqui, como é bom estar de volta. Dou graças a Deus por isso. Também agradeço aos irmãos por suas orações, pelo período que nós passamos aí em provas, provações pela enfermidade. Deus foi e tem sido muito gracioso e misericordioso para conosco, e Deus é o Deus de toda a misericórdia, de toda a graça, de todo o amor, e Ele atende as orações dos nossos irmãos, das nossas orações, nos abençoa conforme o seu querer, conforme a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. E mesmo quando passamos por provações, por momentos difíceis, por sofrimentos, por dificuldades e grandes problemas, Deus continua sendo um Deus fiel, um Deus de amor, de misericórdia, de graça, e podemos lembrar então de quem Ele é, de suas maravilhosas promessas e nos confortarmos nele, esperarmos nele, sabendo que em tudo Ele será e deve ser glorificado. Bem, pensando nessas coisas, sobre provações, sobre o período que estamos passando, que é um período de pandemia, estamos então, por causa dessa pandemia, vivenciando situações e até tendo sentimentos dos quais certamente não planejamos experimentar, preocupações intensas com a nossa saúde, com a saúde de nossos familiares, com a saúde de nossos amigos, sofrimentos por causa da enfermidade de quem já passou ou quem está passando pela enfermidade e não está num caso ou numa condição de sintomas leves, mas uma situação de sintomas mais pesados ou mais graves. Há todo o sofrimento físico, e até emocional. Também muitos podem estar passaram por necessidades financeiras por causa de todo o isolamento imposto aí pelos governos estaduais ou municipais. Também, então, não tem podido trabalhar ou vender os seus produtos ou os seus serviços, e por isso aí tem acarretado em a perda financeira. Então, muitos sofrem por isso. Então, perdas materiais, talvez perdas de pessoas queridas, então estão passando pelo luto, dor, medo, angústias, aflições, sofrimentos, etc. Então são coisas que certamente ninguém planejou experimentar. Agora, nós ainda vivemos num país em que há liberdade religiosa. Por isso nós, crentes brasileiros, não sofremos ou não experimentamos o sofrimento que aqueles crentes que vivem em países fechados para o Evangelho de Cristo sofrem todos os dias. Pessoas que são perseguidas, pessoas por causa da sua fé em Cristo, pessoas que são presas pelo governo, maltratadas pelas outras pessoas que se opõem ao Evangelho de Cristo e até mortas. Então, portanto, já que nós não vivemos num país fechado para o Evangelho, ainda temos liberdade religiosa, eu creio que para muitos de nós, pelo menos para mim, e creio que para muitos de vocês, a pandemia de Covid-19 tem sido o maior motivo de provações na vida até aqui. É possível que seja. É possível que outros já tenham experimentado situações de sofrimento e dificuldades muito mais difíceis do que estão experimentando agora. Mas creio que muitos podem estar sentindo esse sofrimento grande na sua vida, maior nesse período agora de pandemia. Considerando nós estando vivendo num país de liberdade religiosa, Talvez você já tenha ficado doente de Covid-19, ou algum parente seu, e por causa disso teve vários temores, Você ouve na mídia, nos noticiários, e tantas pessoas falando sobre isso, e tanto luto, tantas mortes, e tanto sofrimento, e as dificuldades. Então você certamente já fica com medo se você contrai o vírus e tem a doença, ou alguém próximo de você.
Talvez você tenha passado, então, esteja passando por dificuldades ou sofrimentos, já tenha passado por isso, tenha perdido alguém próximo da sua família ou amigo, né? A semana passada, mais um pastor conhecido meu, especialmente da época da juventude, faleceu também. Então, já tem vários irmãos queridos que eu conheci, ou conhecia na infância, na juventude, e que faleceram por conta disso, e creio que você também deve estar passando por isso. Talvez você esteja passando por tudo isso agora mesmo. E aí? Como reagir? Você seria capaz de se alegrar e dar graças a Deus ao enfrentar uma terrível tribulação? Como reagir, então? Isso me faz lembrar do que Tiago escreveu no início de sua epístola. Nós iremos meditar na epístola de Tiago, capítulo 1, e ele diz, logo no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Esta é uma declaração que para o mundo soa como loucura, pois naturalmente as pessoas se entristecem e se preocupam ou se desesperam diante dos grandes problemas. Então, nas tribulações, nos deixaremos levar pelos nossos sentimentos ou reagiremos conforme nos instrui a palavra de Deus? Bom, no primeiro período de quarentena, né, de lockdown, podemos dizer assim, do ano passado, eu pude meditar com a mocidade de forma virtual sobre esse texto, e hoje eu gostaria de meditar com toda a igreja, com todos aqueles que irão acompanhar, assistir este vídeo. Nesse texto de Tiago, a pergunta é, nas tribulações, nos deixaremos levar e reagir pelos nossos sentimentos ou conforme a palavra de Deus? E a nossa ideia que queremos deixar hoje aqui bem patente, né, bem registrada, é que como crentes devemos aproveitar a oportunidade de quando estivermos sob provações para reagirmos e nos alegrarmos segundo a perspectiva de Deus. Segundo a perspectiva de Deus, a visão de Deus, o propósito de Deus. Como? Então, vamos meditar nesta carta, o início aqui, os primeiros versículos. Eu vou, então, aqui ler os versículos e explicando, e assim a gente vai lendo à medida que a gente vai passando para as próximas lições. Então, você está com a sua Bíblia já aí, abra para a carta de Tiago, capítulo 1, vamos ler aqui os primeiros 2 versículos, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, Considerando as provações segundo Deus, uma atitude que se deve tomar é reconhecer honestamente os nossos problemas. Reconhecer honestamente os nossos problemas, ou seja, faça uma avaliação, analise pelo que você tem passado e quais são os problemas reais, né? Tiago conhecia o sofrimento que os destinatários de sua carta estavam enfrentando, ao referir-se à dispersão e a várias provações. Então, ele tinha um conhecimento do que aqueles irmãos estavam passando. A dispersão poderia ser apenas um termo técnico para se referir aos judeus que passaram a viver fora da Palestina. Contudo, o motivo principal que fez com que esses judeus passassem a viver fora da Palestina foi a perseguição. A perseguição à igreja, ou seja, a perseguição por causa da fé. Em Atos, capítulo 8, versículo 1, está registrado o início dessa perseguição dos cristãos judeus por causa de dessa dispersão dos cristãos judeus por causa dessa grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, da qual Tiago era pastor. Então, esse Tiago que escreveu esta carta, que muito provavelmente foi a primeira carta escrita aqui do
Novo Testamento, era o pastor da igreja de Jerusalém e irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse Tiago aqui não era o Tiago ou os Tiagos apóstolos, mas o Tiago, irmão do Senhor, e que se tornou pastor em Jerusalém. Ele deve ter escrito essa carta ali por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo. Então veja que em sua carta, Tiago relata vários problemas que certamente afligiam os leitores. Nós tivemos a oportunidade de estudar essa carta já, acho que alguns anos atrás, né? O pastor Valnei expôs, né, toda essa carta aqui, vários domingos, e os irmãos podem lembrar que Tiago falou sobre vários problemas, né? Vários problemas, desde fome, falou sobre intrigas entre irmãos ricos com irmãos pobres, né? Falou sobre opressão, esses conflitos, a pobreza que muitos estavam passando ali. Então, possivelmente, considerando todas essas coisas e considerando mais ou menos o ano em que Tiago escreveu, e claro, pelos relatos aqui, as pistas que nós podemos ver na própria palavra de Deus, possivelmente eles estavam vivendo os dias de fome profetizado por Ágabo, lá conforme Atos, capítulo 11, versículo 27 a 30. Isso por volta do ano 46, depois de Cristo, durante o reinado de Cláudio. Então veja, aqueles irmãos passavam por perseguição, né, religiosa, foram dispersos, fome, pobreza e ainda, fora a opressão das pessoas, os que não eram cristãos e de onde eles estavam vivendo, ainda tinha as contendas entre os próprios irmãos ricos e pobres, né? Tiago, portanto, conhecia bem o que aqueles irmãos estavam enfrentando. Ele não fugiu do problema, não o minimizou, não o negou, também não estava por fora da situação. Não era um pastor que estava por fora da situação das suas ovelhas. Às vezes tem problemas ou situações que o pastor parece que é o último a saber na igreja. Não, Tiago estava conhecendo bem. Aquilo era real e ele sabia que os irmãos estavam passando aquelas dificuldades, problemas e sofrimentos. Nós também devemos reconhecer os problemas pelos quais estamos passando. Quais são eles? Em que estão nos prejudicando? Nós não devemos negá-los, nem subestimá-los ou superestimá-los. Então, se você está passando por um problema financeiro, então você tem que parar, analisar qual é realmente o problema. É um problema financeiro. Eu estou tendo dificuldades com as minhas finanças. Por causa de quê? Né? Então, você vai buscar isso daí. Se é um problema de saúde, por causa de alguma enfermidade, então o problema é a enfermidade. Eu estou tendo dores ou certos sintomas que me prejudicam por causa da enfermidade. Então, você analisa, estou sendo perseguido de alguma forma, eu estou em conflito com alguma pessoa, seja mesmo um parente ou algum colega, alguém do trabalho, um vizinho, você tem que analisar honestamente que problema você está passando. E você, com essa análise, você não pode colocar um tamanho que realmente não é o correto. Ou seja, esse problema para mim é grande demais, né? Ou às vezes você minimiza, né? Então, nem minimizar, nem superestimar. Talvez você possa pensar que ao fazermos um levantamento dos nossos problemas, só proporcionaremos mais tristezas e preocupações. No entanto, entendo que uma análise honesta dos problemas nos garante conhecer o que é fato e descartar o que é falso. Também nos previne de ações ou sentimentos precipitados e nos ajuda a encararmos os problemas de frente e buscarmos soluções ou ajudas específicas necessárias. Se você sabe qual é o seu problema e sabe que alguém pode lhe ajudar, você vai especificamente para aquela pessoa, né? Se você sabe qual é o seu problema específico e você já tem exemplos na palavra de Deus, você pode então buscar, meditar e agir conforme a palavra de Deus já instrui. Se você já sabe qual é o seu problema e lembra que um irmão ou uma pessoa passou por um problema semelhante, você também pode lembrar como foi aquela situação, como ele reagiu, se reagiu correto
ou não. Se ele reagiu correto, você pode imitar, você pode pedir um conselho. Se você percebe que ele reagiu erradamente, conforme a palavra de Deus, você sabe que você não deve imitar. Então, essa é a vantagem de você analisar o problema. Fazer o que é correto. Não se precipitar naquilo que vai... como reagir, o que vai dizer muitas vezes. Às vezes você coloca a culpa em alguém também porque você não analisou corretamente os seus problemas. Muitas vezes poderemos perceber que, além das situações adversas externas que nos sobrevêm, nós mesmos causamos outros problemas que aumentam o nosso sofrimento. São nas dificuldades que podemos conhecer ainda mais quem somos, o que cremos, o que pensamos, como agimos sob pressão. Tem horas que você parece que não se conhece a si mesmo, e é só durante um problema que você reage de uma forma que você mesmo se surpreende. Eu fiz isso, eu não queria fazer isso. Aí percebemos o quanto somos realmente pecadores. Né? Diante dos problemas, que parece que somos provados em relação ao que nós realmente pensamos e cremos, e o que somos. Poderemos até nos lembrar, como eu falei, de outras ocasiões em que passamos por problemas semelhantes às quais estamos enfrentando agora, ou de pessoas que já sofreram o mesmo que estamos sofrendo. O propósito o próprio Jesus disse a seus discípulos: no mundo passais por aflições. João 16:33. A Bíblia está cheia de registros de grandes problemas e sofrimentos pelas quais os servos de Deus passaram e que nos servem de exemplos. Muitos exemplos nós temos. Então, quando passarmos por problemas, lembremos o que a Bíblia diz. O que certo personagem bíblico passou e como ele reagiu e como Deus agiu com ele, né? E faça aí, então, um breve exercício mental. Quais são as provações que afligem você atualmente? É a pandemia de Covid-19? É a falta de recursos financeiros para se sustentar? Será que você tem um problema de falta de segurança? Você sente com medo de sair às ruas ou no seu bairro porque se sente inseguro? Ou alguém está ameaçando você? Algum tipo de discriminação religiosa? Às vezes existe a discriminação religiosa velada. As pessoas não dizem que mas agem como se fosse, seja na universidade, seja no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar. Creio que esses são problemas legítimos, né, ou são exemplos legítimos de provações. Você é provado através desse tipo de problema. E o medo, ou o pânico de alguns de sair de casa por causa do coronavírus, né? Isso é um sentimento em reação a um possível contágio e desfecho trágico. Ou seja, você tem medo de sair de casa porque tem medo de pegar a doença e morrer, ou sofrer, ou ter graves sequelas. É algo interno. Você não ficou doente ainda. Ou seja, não é a doença, mas é o medo da doença. Ou o medo do resultado ruim da doença. A provação, num primeiro sentido, é algo externo que nos envolve. O medo, portanto, é um problema de outra categoria. É o resultado, é uma consequência de algo que pode vir, o que você está pensando, ou que já veio e que você está pensando em algo ruim que pode acontecer. Tiago conhecia as tribulações externas que atingiram aqueles irmãos judeus, mas também soube dos problemas internos que se manifestaram entre eles. Por isso escreveu essa carta para exortá-los a reconhecerem seus problemas e reagirem de modo que agradasse a Deus. Você tem avaliado quais são os reais problemas que você tem enfrentado e quais são os possíveis problemas que você mesmo tem causado internamente pelos medos, pelos seus temores, né? Por preconceitos e pensamentos e sentimentos. Então, devemos considerar as provações segundo Deus e comece reconhecendo honestamente
os seus problemas reais. Quais são esses problemas externos e quais são os problemas internos que têm surgido no seu coração? Uma segunda atitude que quero destacar, conforme o nosso texto, considerando as provações na perspectiva de Deus, é perceber reflexivamente os benefícios espirituais diante das provações. Então, leremos agora os versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A exortação dada por Tiago é que, em meio às provações, os crentes devem procurar e considerar os benefícios espirituais. Essa exortação revela a busca por um propósito divino, por uma razão, a qual lhes proporcionaria grande alegria ao invés de sentimentos ruins. Olha, eu estou passando por provações, mas tem de, por motivo de toda alegria, o passardes por essas provações. Calma aí, é um motivo, tem uma razão, tem um propósito. Né? Tiago aqui não ignorou as provações, ele enxergou algo além delas. Observe que Tiago não disse simplesmente aos seus leitores que se alegrassem nas provações. Olha, fiquem alegres, estão passando por isso, mas se alegrem. Ele não falou isso, como um alcoólatra que se entrega à bebida para esquecer os seus problemas. Antes, que tivessem por motivo de toda alegria ou passarem por várias provações. O verbo grego aqui traduzido na revista atualizada, tende por motivo, neste caso, também pode ser substituído na tradução pelos seguintes verbos: pensar, considerar, levar em conta, julgar, avaliar, conceber. Ou seja, você tem que usar aqui o seu raciocínio, o seu discernimento. Considere, analise, avalie, que você vai encontrar uma razão de grande alegria, ou de toda alegria, o passardes por várias provações. Não podemos nos deixar levar pelas emoções e sensações causadas pelas circunstâncias difíceis. Em muitos casos, as emoções não são guiadas pela razão. E quando nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, também caímos no erro de não pensarmos, de não analisarmos, né? E, claro, precipitadamente iremos cometer vários erros. Né? Vários erros. Como cristãos, lembra, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Devemos usar a mente de Cristo. Irmãos, o que certamente muitos tiveram durante a quarentena foi tempo para pensar. Eu sei que algumas pessoas até trabalharam mais, né? Agora tem que trabalhar com home office, né? E essas atividades remotas, virtuais, você acaba tendo mais tempo. Mas outras pessoas talvez tiveram muito tempo para pensar, principalmente logo no início, quando ainda não sabia o que fazer. Né? Uns mais, outros menos. Então, não desperdice o seu tempo com distrações nada edificantes. Talvez algumas pessoas se divertiram nesse tempo de quarentena. Eu vou fazer aqui uma maratona de filmes aqui, né? Nas plataformas de streaming de filmes. Eu vou brincar, eu vou fazer outras coisas, e perdeu tempo. Não buscou estudar mais a palavra de Deus, não teve mais, não gastou tempo em oração. Parece que foi um período grande de uma licença-prêmio. Né? Eu ia dizer férias, mas tem tantos meses que é mais uma licença-prêmio e uma super licença-prêmio. Né? Então, devemos aproveitar para reconhecer os problemas e provas que estamos enfrentando e considerá-las segundo Deus. O que é a provação referida por Tiago? A palavra grega traduzida por provação também pode significar tentação. E se você tem uma Bíblia aí na versão corrigida, você vai ler sobre isso. Cairdes em várias tentações. Agora, a tradução está errada? Não vou dizer isso, claro que não. Depende do contexto. Vai depender do contexto, porque para nós a gente entende tentação de uma forma negativa e entende
principalmente em relação ao diabo, ao que o diabo faz, e entende a provação, por mais que seja algo que causa sofrimento, mas a gente entende que a provação vem de Deus, né? Então vai depender do contexto. A que Tiago se refere no versículo 2? Provação, veja lá. O versículo 3 já deixa uma pista. Provação da fé, sabendo que a provação da vossa fé, no sentido aqui de provar, de avaliar, né? Logo, não devemos pensar que se trata de tentação da fé. Não faz sentido a fé ser tentada. A fé é provada. Normalmente entendemos que provação consiste em tribulação exterior, como eu já falei anteriormente. Ou seja, é algo que experimentamos externamente, é uma situação aflitiva externa, né, que nos causa sofrimento. Contudo, fica claro no contexto que essas provações servem como teste ou prova da nossa fé. A provação não serve para nos fazer pecar, mas justamente para vencermos o pecado, para glorificarmos a Deus, para provarmos a nossa fé. O objetivo principal da prova é que aquele que é submetido a ela seja conhecido em suas habilidades ou conhecimentos ou comportamentos específicos. É isso que um professor quer quando aplica uma prova para o seu aluno. Ele quer que seu aluno seja aprovado, mas como é que o aluno é aprovado? Respondendo corretamente a sua prova. Um atleta também, ele quando treina seriamente, ele precisará e até desejará participar de várias provas, seja, competições. Para quê? Para colocar em prática o que ele treinou. E às vezes treinou por vários e vários meses. Agora imagine um crente que estuda a palavra de Deus na igreja ou em casa diariamente. Como ele colocará em prática o que estudou? Como saberá se aprendeu ou não? Deus permite provações, isto é, essas situações aflitivas externas em nossas vidas, para que demonstremos a fé que temos. Agir com fé firme na provação é a resposta adequada que Deus espera do crente. Porém, se alguém for reprovado, é porque cedeu à tentação. Como assim? Tiago, a partir do versículo 13, vamos dar um salto aqui para o versículo 13, argumenta que ninguém é tentado por Deus, mas por sua própria cobiça. Olha o que diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não tenta. Então somos tentados pelo quê? Conforme Tiago, pela nossa própria cobiça. O que é o nosso desejo? Um desejo incontrolável, né? Ou um desejo que nos domina, um desejo pecaminoso. Essa é a ideia aqui. Então, no mesmo evento em que Deus prova a fé do cristão, este mesmo crente pode ser tentado pelos seus próprios desejos de sua natureza caída. Então, enquanto Deus pode enviar uma situação para provar a nossa fé, por causa da nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos internos pecaminosos, da nossa natureza caída, podem nos levar a cair numa tentação. Os desejos são, assim, a tentação. Considere a seguinte situação. Isso parece muito, muito próximo do que nós vivemos hoje, para que os irmãos possam entender bem. É claro que eu não estou me referindo a ninguém especificamente, né? Vamos dizer que você votou num certo candidato e esse candidato perdeu a eleição. Você ficou triste, mas reconheceu que Deus está no controle de todas as coisas e sabe que só o reino de Cristo será perfeito e justo. Então o que você faz? Você ora pelos seus governantes, inclusive por aquele que você não votou, que você não gostaria que estivesse ali governando. Você ora pelos governantes e pelas autoridades, né? Conforme 1 Timóteo 2, 1 e 2 assim nos instrui. Mesmo que não tenha votado neles, mesmo que sejam maus aos seus olhos. Assim, acredito que essa situação pode ter sido uma provação para você, na qual você confirmou sua fé em Deus. Mas se, pelo contrário, você ficou com raiva e tem expressado sua raiva difamando o político que você não gosta publicamente nas redes sociais e atacando os seus seguidores e alimentando contendas, posso dizer que essa situação se tornou uma tentação para você, na qual você caiu por causa dos seus próprios desejos, por causa da sua
cobiça. Portanto, devemos considerar as provações como oportunidades para evidenciarmos e fortalecermos nossa fé em Deus, não como gatilho ou licença para pecarmos. Já viu aquela pessoa que quando comete um pecado diz, mas eu fiz por causa disso? Ou seja, ela busca uma justificativa. Eu só bati nele porque ele me bateu primeiro. Eu só o xinguei porque ele me xingou primeiro. Eu só fiz isso porque ele fez primeiro. Nós sempre queremos uma justificativa para o nosso erro. Não queremos admitir que simplesmente pecamos porque queremos ou quisemos pecar. Porque somos pecadores mesmos. Então considere esse momento em que você é ofendido ou maltratado, né, para glorificar a Deus. E nós temos exemplos bíblicos sobre isso, para seguirmos os exemplos. O próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ultrajado e não revidou com ultraje. Devemos seguir os seus passos, conforme diz lá o apóstolo Pedro em sua primeira carta, né? Mas vamos continuar. Definimos aqui o que é aprovação e fizemos aqui um contraste com a tentação. Agora a outra pergunta é, qual é essa alegria de que Tiago trata aqui? A exortação de Tiago pode parecer um absurdo aos olhos humanos naturais. Como ver motivo de alegria nas várias provações? Parece um absurdo mesmo, né? Parece loucura. Daí já podemos perceber que essa alegria não é uma alegria deste mundo. A alegria deste mundo geralmente é promovida por um prazer sensorial, né? Dos sentidos, um prazer carnal e passageiro. Você sente, se alegrou aqui nesse momento, passou, aí já tem que buscar uma outra alegria, um outro motivo de felicidade, e assim vai. O versículo 3 complementa a exortação do versículo 2, indicando o modo como podemos considerar um motivo de toda alegria passarmos por várias provações. Observe o verbo, versículo 3. Sabendo. Como é que eu devo ter motivo de toda alegria passar por várias provações? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e assim por diante, né? Começa então com essa palavra, esse verbo, né, no gerúndio, sabendo. A ideia é que essa alegria vem de um conhecimento certo e seguro. Nesse caso, não nos alegramos pelo que sentimos no sofrimento, mas pelo que sabemos pela fé em relação aos resultados da provação. Isso é esperança. Pela fé, nós temos esperança. Nós esperamos um resultado que Deus determinou, que Deus revelou na sua palavra. Nas provações, devemos esperar esses resultados. E temos esperança. No versículo 12, lemos, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, já sabemos muito bem, significa feliz. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. O suportar implica em sofrer na provação. Veja que essa felicidade não é por causa de ausência de sofrimento, mas apesar do sofrimento. É como uma mãe que sabe que irá sofrer com as dores de parto, mas se alegra porque aguarda em breve ter o seu filho pela primeira vez em seus braços. Uma perspectiva correta nos leva a enxergar a alegria plena segundo Deus, ou seja, a alegria completa. Tiago disse, tende por motivo de toda a alegria. Essa não é uma alegria qualquer, não é uma pequena alegria, nem uma alegria passageira. É uma alegria que o crente pode começar a usufruir desde quando, em provações, entende o propósito de Deus e até quando obtém vitórias pela fé. E além disso, por isso, das várias provações, podem surgir várias vitórias e, consequentemente, muitas alegrias. E, diferentemente do que o mundo espera, essas várias vitórias e essas muitas alegrias não é conforme a vitória e as alegrias que o mundo entende. O mundo entende que a vitória é o sucesso,
financeiro, é ter poder, é ser conhecido ou reconhecido. E às vezes, aliás, para o crente, vitórias é vencer o pecado, é agradar a Deus, é dar um bom testemunho, mesmo em meio ao sofrimento. E nos alegrarmos com isso. Então tenhamos por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. E quais são esses motivos? Quais são os benefícios? Gostaria de destacar do nosso texto, além da própria alegria, pelo menos mais 3 benefícios. 2 ainda para a vida nesta terra e 1 para a vida no porvir. O primeiro deles é perseverança. Está claro no versículo 3, né? Tiago fala que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança significa o quê? Estabilidade, firmeza, constância, paciência ou tolerância. Isto é sinônimo até de longanimidade, que faz parte do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. É a capacidade de suportar firmemente a adversidade, os problemas. No caso do crente, de acordo com o texto que estamos estudando, perseverar é suportar as provações de modo que agrada e glorifica a Deus. Lembre-se que o que produz a perseverança é a provação da fé uma vez confirmada. Por exemplo, imagine uma árvore sendo atingida por um grande temporal. Durante o temporal, né, ela balança de um lado para o outro, ela vai perder folhas, ela vai perder frutas, se houver, vai talvez ter alguns galhos quebrados, mas se no final de tudo ela ainda estiver em pé, pode-se dizer que ela perseverou em meio à tempestade. Veja que a árvore não deixou de sofrer as adversidades do temporal, contudo, permaneceu firme. E certamente alguém dirá que aquela árvore tem raízes muito fortes. Portanto, o que fez com que a árvore permanecesse de pé diante do temporal foram suas raízes bem firmadas no solo. Assim também o crente perseverará nas provações somente se tiver uma fé bem arraigada em Cristo. E aí eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos Colossenses capítulo 2, versículos 5 e 7. Colossenses 2. Diz assim: versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Andar em Cristo, nele radicados, podemos usar a palavra aqui, enraizados, arraigados, tem a ver realmente com raiz, né? Arraigados em Cristo, e edificados, ou seja, são palavras que têm a ver com firmeza. Edificados e confirmados na fé. Tudo tem a ver com firmeza. Então, se estivermos bem arraigados ou firmados em Cristo, poderemos perseverar com fé em meio às provações. Considere um crente sendo provado por causa de uma grave enfermidade, seja em si mesmo ou numa pessoa muito amada. Perseverar firme na fé, neste caso, não é não se entristecer. Nós nos entristecemos, nós nos preocupamos, isso é normal. Mas é não murmurar, é não blasfemar contra Deus. Antes é confiar nele, orar constantemente, louvá-lo em qualquer situação até o fim. É ser manso, é ser longânimo, ser paciente, ser gentil, amoroso, misericordioso, humilde, prestativo, fiel. Às vezes não somos nós que estamos enfermos, mas nós estamos cuidando de alguém. E se essa enfermidade for daquelas bem severas, às vezes aquela pessoa vai ficar de cama, aquela pessoa vai precisar receber a comida quase que na boca, vai precisar que deem banho nela.
vai ficar impaciente muitas vezes, o seu emocional vai estar abalado, vai ter várias necessidades e muitas vezes você que está cuidando vai ficar impaciente com aquela pessoa, vai ficar com raiva daquela pessoa. É nesse momento que devemos ser longânimos, gentis, amorosos, misericordiosos, prestativos. Aquela pessoa precisa da nossa ajuda. E a nossa raiva não vai ajudar em nada. O fato de perseverarmos nas provações, então, é motivo de alegria. Tende por motivo de toda alegria. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. E até Tiago 5, versículo 11, também diz algo semelhante. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Um outro benefício é a maturidade. Veja que o versículo 4 diz: a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em nada deficientes. Né? O resultado, então, dessa perseverança, né, na ação completa, é a maturidade, que é descrita aqui dessa forma: perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A palavra grega está traduzida por perfeito, pode significar completo, íntegro, né, consumado, ou maduro, ou adulto. Leamos o trecho da carta aos Hebreus, que tem a mesma palavra, né? Esse é um texto conhecido, Hebreus 5 e 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, é essa palavra aqui. É para os perfeitos, ou para os íntegros, né? Para os maduros. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A perseverança requer prática, exercícios. Ninguém pode dizer que é perseverante se nunca pôde exercitar perseverança. E é essa prática com perseverança que fará com que o que praticou seja aperfeiçoado, maduro. Por exemplo, se você deseja perder gordura, né, e ganhar massa muscular, pode fazê-lo através de exercícios físicos, mas precisará praticar. Se você é só assistir ali na televisão alguém se exercitando, você não vai perder peso, né? Não vai perder gordura. Quanto mais exercícios do modo correto você fizer, mais possibilidade de alcançar o seu alvo. Porém, se por causa das dores e desconfortos iniciais você desistir de se exercitar regularmente, não vai alcançar o alvo, né? Então, a maturidade do cristão é esse alvo, né? E segundo alguns comentaristas da Bíblia, a carta de Tiago enfatiza a maturidade espiritual e como obtê-la. Para isso precisamos perseverança, né, na prática daquilo que Deus assim nos instrui, e assim alcançaremos a maturidade espiritual. Ao observarmos bem os problemas relatados na carta de Tiago, podemos perceber características infantis, tais como a impaciência no meio das dificuldades. Quando está dizendo, olha, tem de por motivo de toda alegria passar por várias provações, Tiago já subentende que aqueles irmãos, ou pelo menos nós podemos subentender, que aqueles irmãos estavam sendo impacientes nas tribulações. Né? Isso você percebe bem aqui nesses 4 primeiros versículos que nós lemos. Também eles diziam algo, né, mas praticavam algo diferente. Ou seja, falavam a verdade, né, segundo a palavra de Deus, mas praticavam algo diferente. Ou seja, eram hipócritas. Isso fica claro a partir do versículo 14 do capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu tenho fé, eu sou crente, mas não pratica. Eles também não tinham nenhum controle da língua. Os irmãos conhecem muito bem que o capítulo 3 de Tiago fala sobre o controle da língua. Eles também estavam em brigas e cobiça, conforme o capítulo 4, isso fica muito claro. Né? E também o apego aos bens materiais, você pode ver isso a partir do capítulo 5, versículo 1. Não parecem ser problemas bem atuais também? Sim, é preciso desenvolver a maturidade espiritual. Como?
através de uma vida perseverante em fé, mesmo nas provações. Conforme o autor da carta aos Hebreus, o adulto, o maduro, consegue discernir tanto o bem quanto o mal. Isso ajuda a escolher fazer o que é correto. Então, considere alguém que está sendo maltratado e ofendido injustamente. Como o crente maduro deveria reagir? Sabemos que há várias opções de reações segundo o mundo, tais como ficar com raiva e revidar fisicamente, ou verbalmente, falar mal do ofensor a outras pessoas. E hoje em dia isso ainda parece que fica mais evidente através das redes sociais. Né? Você não gosta de alguém, ou principalmente de um personagem público, aí você fala isso para todo mundo nas redes sociais. Todo mundo sabe qual é a sua posição, o que você pensa, o que você crê em relação a certas pessoas ou certas coisas. Né? Então, temos que tomar ainda muito mais cuidados em relação a isso. O crente maduro, porém, sabe que tudo isso é mal e pecaminoso. E que não agrada a Deus. Não se deve pagar mal por mal. Tiago diz, a partir do versículo 19, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando a impureza e o acúmulo de maldade, devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. O crente maduro fará o certo obedecendo a palavra de Deus. E os irmãos, nós podemos ver vários exemplos bíblicos quanto a isso daí. Vários exemplos. Então, oremos para que sejamos perfeitos e convictos em toda a vontade de Deus, assim como Epáfras orava pela igreja de Colossos, conforme Colossenses 4 e versículo 12. Né? Tanto Epáfras quanto Paulo oravam para que a igreja conhecesse a vontade de Deus. Rapidamente, veja Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Se nós não conhecermos a vontade de Deus, como iremos colocar em prática? Como iremos reagir segundo a vontade dele diante das provações? O terceiro benefício, que eu falei que seria na vida por vir, a coroa da vida, conforme o versículo 12, olha: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida é uma recompensa que o fiel receberá quando Cristo nos buscar. É interessante que só há 2 lugares na Bíblia onde há registro sobre a coroa da vida. Aqui, em Tiago 1 e 12, e em Apocalipse 2 e 10. Nesses 2 trechos, seus contextos são sobre tribulações enfrentadas pelos crentes. Eu não quero me deter muito tempo aqui, pois há uma discussão, especialmente nos estudiosos da língua, se essa coroa é uma coroa física, e às vezes até eu lembro de quando crianças, né, se você se comportar direito, você vai receber uma coroa e vai ter uma pedrinha, né, preciosa ali na sua coroa e tudo mais. Então tem aquela discussão, é uma coroa física ou se trata de outra coisa? Bom, uma coisa é certa, é uma recompensa que receberemos de Deus. A outra coisa que é dita é que essa coroa é apenas a forma de falar sobre a vida plena que receberemos. A vida que é valiosa como uma coroa. Essa é a ideia. Então, como eu falei, não quero me deter muito nisso aqui, principalmente nessa discussão. Mas desejo que reflitamos que o crente deve fitar seu olhar na vida gloriosa com Cristo no porvir, não nas coisas deste mundo. Fite a recompensa ou o galardão que você receberá do nosso Salvador, e não na recompensa que você espera ter aqui na terra. Portanto, quando estivermos sofrendo aqui, lembremos que com Cristo temos vida
eterna e valiosa, e desfrutaremos plenamente com Ele dessa vida. A fé e a esperança andam juntas. Isso deve ser motivo de toda alegria. Nós esperamos por essa coroa da vida, por esse galardão, pela fé. E isso deve nos dar alegria. Aliás, Paulo muitas vezes diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tessalonicenses, por exemplo, ele usa isso quando ele fala sobre a vinda de Cristo. Então, quando o crente tem a perspectiva do porvir glorioso com Cristo, devemos ser confortados aqui no presente, consolados por isso, porque temos esperança certa e segura. Outro detalhe importante é que o Senhor prometeu dar a coroa da vida aos que o amam. São os que amam ao Senhor que perseveram em fé nas tribulações. São os que amam ao Senhor que buscam a maturidade porque desejam agradar a Deus. São os que amam ao Senhor que se alegram nas provações porque enxergam na perspectiva dele as bênçãos espirituais e os valores eternos. São os que amam a Deus que anseiam pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui fica evidente a tríplice virtude cristã de que Paulo fala em suas cartas: a fé, a esperança e o amor. Portanto, alegremo-nos nas provações pela oportunidade que Deus nos concede de usufruirmos pela fé todas essas bênçãos: a perseverança, a maturidade e a esperança da coroa da vida. E isso deve ser motivo de toda alegria para o crente. Sei que o nosso tempo está quase se esgotando, ou já quase se esgotando, mas ainda vamos meditar em mais uma atitude que, considerando as provações de acordo com a perspectiva de Deus, devemos tomar, que é orar confiantemente a Deus em face de nossas possíveis deficiências. Leiamos versículos 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Sabemos que orar constantemente a Deus porque a Bíblia nos ensina isso, né? Sabemos que essa é uma prática saudável, orar sem cessar, orar constantemente, orar em todo o tempo. A Bíblia nos ensina, é uma prática saudável, e temos então muitos motivos para orar. É claro que uma motivação especial para buscarmos ao Senhor em oração é a aprovação. Alguém já disse que a aprovação nos ensina mais sobre a oração do que qualquer livro sobre esse assunto. Mas por qual motivo específico Tiago admoesta seus leitores a falarem com Deus em oração? Veja o versículo 5, como nós já lemos. Tiago parece antever a réplica de alguém que não consegue ver motivo de alegria nas provações. Então ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Como já lemos aqui. Naturalmente, alguém que está enfrentando uma tribulação orará a Deus lhe pedindo que o livre do problema. Contudo, vemos aqui um contraste entre o crente maduro, do versículo 4, e esse que possui uma deficiência, no versículo 5. O que lhe faltava? Tiago revela: sabedoria. Por isso deveriam orar a Deus. Mas como saber qual a nossa deficiência? De certa forma, todos temos deficiências, porque somos pecadores. Então reflita, quando alguém nas provações começa a usar na sua oração muito "por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo?", muito provavelmente, né, é porque está com o coração amargurado, até ressentido com Deus. A gente vê isso, por exemplo, em Êxodo 14 e 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim?
fazendo-nos sair do Egito? Números 11:11 é outro exemplo. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei mercê, não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Números 14:3. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então, aqui nós vemos exemplos de porquês de pessoas que estavam amarguradas. Até o próprio Moisés: Senhor, por que me trataste desse jeito? Ele estava amargurado. Um servo fiel ao Senhor, mas sim, mas pecador. Nós passamos por isso também. É claro que você vai encontrar exceções na Bíblia desse porquê, principalmente nos Salmos, né? Um exemplo muito conhecido, Salmo 22:1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Agora veja que, por se tratar de um salmo, as perguntas neste caso são artifícios de ênfase poética. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo usou essas palavras quando estava na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, Jesus estava com falta de fé, Jesus estava amargurado, o próprio salmista estava. Então é um recurso poético para dizer: eu estou me sentindo desamparado. Mas no próprio Salmo 22 você percebe a fé do salmista. Então, como eu falei, tem essas exceções. Agora, também há alguns porquês que revelam a falta de entendimento ou discernimento espiritual do crente. Eis aí uma deficiência. Lembra de Jó? Também um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas quando veio a ele todos aqueles males, apesar de sua integridade, devido ao seu sofrimento, ele fez vários questionamentos a Deus. Mas no final, ele se arrepende. Ele diz que até no capítulo 42, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Ele se arrepende de questionar a Deus. Ele se arrepende, talvez, de algum tipo de injustiça que ele pode ter pensado. Pois ele dizia: eu sou tão íntegro e justo, por que o Todo-Poderoso investiu tudo isso contra mim? Nós devemos orar ao Senhor reconhecendo as nossas deficiências e pedindo a ajuda dele. Mesmo você, um crente fiel, temente a Deus, pode ter momentos em que revela deficiências. Por quê? Porque todos somos pecadores. Como se deve orar? Com fé. Devemos orar a Deus com fé. Foi Tiago que diz que a fé sem obras é morta. Capítulo 5 também, a partir do versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja a ênfase de que a oração com fé, e ele disse aqui no início: peça a Deus em nada duvidando. Devemos orar com fé, devemos orar sem duvidar, pois o que duvida é como a onda do mar impelida pelo vento. O vento são as circunstâncias difíceis, e a onda agitada é a pessoa que se deixa levar pelos problemas. Lembra de Pedro, andando sobre as águas, olhou para o lado, viu o vento e as ondas e o mar, e ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as circunstâncias ao seu redor. Não duvide. O que Jesus falou para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe quando uma pessoa crê em Deus, mas ao mesmo tempo desconfia dele em algum aspecto? Eu sei que Deus é Deus, né? Ele é o meu Salvador, mas será que ele vai fazer isso? Você ora e ao mesmo tempo desconfia que Deus não vai lhe atender. É claro que depende muito da sua oração, né? Você está pedindo para quê? Né? Para esbanjar nos seus próprios prazeres? Não duvide da bondade de Deus, nem quando Ele diz não à sua oração. Nem quando diz muitas vezes nós queremos apenas
aquele resultado, aquela oração atendida. Não queremos Deus ou a vontade dele, nós só queremos a nossa vontade. Lembra de Jonas? Ele queria ver Nínive destruída. Como Deus não destruiu, ele ficou indignado. Outros duvidam da existência de Deus pelo fato de pensarem que se Deus é bom e onipotente, não deveria haver sofrimento no mundo. Não enxergam que nos sofrimentos a bondade e a onipotência de Deus se revelam de modo mais maravilhoso, e por isso há motivo de toda alegria. Quando você não entender o porquê de determinado sofrimento pelo qual Deus lhe permite passar, não duvide, confie no Senhor. Somos limitados, mas Ele é infinito. Há um cântico muito conhecido de nossa igreja que diz: teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus. Mesmo sem entender, prosseguindo vou crer. Justamente por causa da nossa limitação, de não sabermos todas as coisas, não compreendermos todas as coisas, que devemos recorrer àquele que sabe todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. O nosso Deus. Também devemos orar sabendo que Deus atende a todos liberalmente sem nos censurar. Essa palavra aqui estranha, né? Nada lhes impropera. Quer dizer isso, ele não lança no nosso rosto, né? Não joga na nossa cara, como seria a palavra mais coloquial, né? Olha, você de novo está pedindo isso de novo, eu não já lhe dei isso da outra vez, você de novo está pecando de novo, precisa disso de novo. Deus não faz isso, ele não nos censura. Lembra do pai e do filho pródigo? Aquele pai representava Deus. Quando o filho pródigo voltou, querendo até pedir perdão, aquele homem correu ao encontro do seu filho, o abraçou. Não deixou nem o filho praticamente pedir perdão, o que ele já tinha planejado. Deus faz isso conosco. Quando voltamos a Ele, quando recorremos a Ele, nós não devemos ter vergonha de pedir de Deus aquilo que necessitamos para o glorificarmos. Portanto, se alguém de nós necessita de sabedoria, peça a Deus com fé. Esta pode ser a primeira prova da sua fé em meio das tribulações. Senhor, eu não sei o que fazer, mas me ajuda. Me mostra, me dá sabedoria. Então não esqueça, nem duvide dessa promessa divina ressaltada por Tiago. Peça a Deus sabedoria com fé, em nada duvidando, e ser-lhe-á concedida. O que é essa sabedoria? A sabedoria é colocar em prática o conhecimento de Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como eu posso temer a Deus? Eu preciso conhecê-lo. Conhecendo, eu temo e eu faço a vontade dele. E temendo a Deus, acima de qualquer outra coisa, os outros temores serão dissipados. Talvez o seu temor seja a doença, seja os sofrimentos. Mas se você temer a Deus sobre todas as coisas, esses outros temores serão dissipados, né? Serão dissipados. Então, a ideia aqui é: siga o que a palavra de Deus diz. Isso você precisa de conhecimento. Confie no que a palavra de Deus diz. E assim poderemos perseverar, poderemos alcançar maturidade, poderemos orar com mais confiança também. Então, nós podemos entender que as provações são usadas por Deus para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que o busquemos mais em oração, para que nos confortemos nele, para que ele nos console, para que ele nos fortaleça, para que ele nos lapide, para que ele nos aperfeiçoe, para que ele nos dê maturidade. Muitas vezes, quando estamos apenas no bem bom, nós esquecemos de Deus. Nós temos o costume de pensar, como os judeus muitas vezes, a pessoa abençoada é aquele que tem tudo, que é próspero. E muitas vezes, quando nós temos tudo e somos prósperos, nós esquecemos de Deus. E é no meio da tribulação, do sofrimento, que temos a oportunidade de nos voltar a Ele e de enxergá-lo melhor, e de conhecer melhor a sua palavra, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição,
para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, quantas vezes nós não tomamos decisões por causa simplesmente do nosso bem-estar e esquecemos das coisas de Deus? Por quê? Porque estamos no bem bom. Não estamos passando por necessidades. Você, na verdade, quer evitar as necessidades, quer evitar os problemas. É possível que, vamos pensar aqui de novo na política, é possível que você diga, vou votar nesse candidato porque eu não quero perder o meu emprego. Ah, mas esse candidato aqui, ele é a favor disso e de tantas outras coisas que são, vamos dizer assim, contra os valores cristãos, contra a santidade de Deus. Esse candidato apoia, vamos dizer, a legalização do aborto, a legalização das drogas, da maconha e tantas outras coisas ruins. Você pensa, poxa vida, mas se ele ganhar, eu tenho o meu emprego. Se ele ganhar, eu vou também ganhar mais, vou prosperar. Veja, então, o nosso pensamento não está para as coisas de Deus, mas para as coisas deste mundo. Quando temos as provações, são oportunidades para voltar o nosso olhar para Deus. E não olharmos simplesmente para nós mesmos. Por isso precisamos pedir sabedoria. Sabedoria para que então façamos aquilo que é da vontade de Deus. E não seja, como diz Tiago, a sabedoria terrena, a sabedoria demoníaca, a sabedoria deste mundo. Mas a sabedoria que é do alto, a sabedoria de Deus. Se você está percebendo que necessita de sabedoria, peça a Deus com fé e Ele te dará. Veja então a importância de conhecermos a palavra de Deus, de temermos ao Senhor e o buscarmos em oração com fé. Lembraremos de vários exemplos da vida de servos do Senhor que muitos sofreram e permaneceram firmes pela fé. O próprio Jó, Davi, Paulo, todos os apóstolos foram martirizados, com exceção. João morreu naturalmente, porém, não foi por falta de tentativa de matá-lo, e ele foi exilado. Então, todos os servos de Deus passaram por dificuldades, provações, permaneceram firmes por causa do Senhor, da sua graça, pela fé e perseverança na sua palavra. Nós podemos, então, lembrar, durante a provação, também das maravilhosas promessas de Deus, dos atributos dele, dos seus feitos grandiosos, das exortações e instruções preciosas para a nossa vida. Então, quando vierem as provações, poderemos reagir conforme a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Será que você tem colocado em prática o que tem aprendido da palavra de Deus durante as provas que Ele te dá? Ou você ainda não conhece a Deus o suficiente porque não lê a Bíblia, não ora, não participa regularmente dos cultos e estudos bíblicos da sua igreja? Como você reagirá diante das provações? Tiago diz, no versículo 25 do capítulo 1, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa é a sabedoria que só podemos receber de Deus, e uma alegria que só podemos encontrar nele. O mundo não vai te dar. Os irmãos sabem muito bem, os irmãos da Manancial, porque eu e minha família passamos algumas semanas atrás em relação a essa enfermidade. Hoje eu louvo a Deus por essa enfermidade, porque Deus me deu grandes oportunidades de aprender mais dele, de conhecer melhor, de desfrutar do amor dele, também através do amor dos irmãos e da igreja, e poder enxergar esse texto até com olhos, diferentes do que via antes, porque senti mais na pele esse amor e essa alegria mesmo durante a enfermidade. Hoje, um dia especial para nossa família, nós podemos orar ao Senhor, agradecendo por sua misericórdia, pela vida e por podermos estar juntos mais uma vez. Então, só Deus pode nos dar essa alegria. Então, não são as provações, as dificuldades, os sofrimentos que vão
impedir de termos a alegria perfeita e plena. Mas o Senhor, mesmo diante da tribulação, vai nos conceder essa alegria conforme a vontade dele. Enfim, vimos que, considerando as provações conforme a perspectiva de Deus, devemos reconhecer honestamente os nossos problemas, perceber reflexivamente os benefícios espirituais nas provações e orar confiantemente a Deus em nossas deficiências. Assim, desfrutaremos plenamente da alegria que somente Deus pode nos dar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas provações pelas quais o Senhor nos permite passar, para que o glorifiquemos, através de um viver de uma fé perseverante. Ajuda-nos então, Senhor, a quando estivermos passando pelas provações, lembrarmos e meditarmos das Tuas maravilhosas promessas, de quem Tu és, e confiarmos na Tua palavra, em detrimento dos nossos sentimentos humanos, dos nossos temores. Possamos temer o Senhor acima de tudo, e Te obedecer e seguir os Teus mandamentos, seguir a Tua vontade, a Tua palavra, crer nas Tuas promessas em esperança, e assim desfrutar dessa grande alegria que só Tu pode dar. Fortalece, Senhor, os Teus servos diante das provações. Nos chama para mais perto de Ti, Senhor. Que nós possamos nos apegar mais à Tua palavra e assim Te enxergar melhor e amar mais o Senhor, amar mais a Tua palavra e aproveitarmos as oportunidades para Te conhecer melhor e também para falar mais de Ti àqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, ajuda-nos em todas essas coisas, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe, dê uma boa semana a todos e até aqueles que poderão vir na quarta-feira, às 19h30.